Central 3. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 223 que a gente grava nesta segunda-feira à tarde. É feriado, né? Não temos mais nada para fazer. Então a gente gravou um pouquinho mais cedo nessa semana para falar sobre o grande jogo do fim de semana na Premier League, a vitória do Manchester City sobre o Arsenal. Coloca o Manchester City nos famosos pontos perdidos na liderança da Premier League. Isso significa que se ele vencer o jogo que ele tem a menos do que o Arsenal contra o Burnley nessa semana, e que muito provavelmente acontecerá, né? O City pode assumir a liderança da Premier League e aí cada um vai ter 5 jogos até o fim do campeonato para decidir quem vai ser o grande campeão. Nós também tivemos o Bayern de Munique sendo o grande campeão da Bundesliga, 13º título em 14 rodadas. A gente não estava exatamente no meu radar, né? Porque a vantagem do Bayern, eu olhei ele e falei, acho que é daqui a umas 2. Mas aí o Dortmund perdeu, o Bayern ganhou, e o Bayern selou de vez esse título. A Real Sociedad também foi campeã nesse fim de semana, ganhou do Atlético de Madrid na final da Copa do Rei, uma final bem boa entre Atlético de Madrid e Real Sociedad, exceto pela prorrogação. Prorrogação tem que simplesmente acabar. O Endrick decidiu contra o Paris Saint-Germain, né? Então, quando você fala, se você quiser falar, mas ele tá jogando bem só na França. Mas não, ele tá jogando bem contra o Paris Saint-Germain também. Foi uma grande partida ali do Endrick. O Lyon ganhou do PSG no Parque dos Príncipes por 2-1. Estou aqui com o Felipe Lobo. E Lobo, eu vou dizer, eu estou preparado para embarcar em uma cruzada contra a regra do cartão amarelo para jogador que tira a camisa. Eu acho que eu vou tornar isso a missão da minha vida. Você é uma pessoa inteligente. Você consegue me dar um motivo para essa regra continuar? Bom motivo não. Com certeza não. O único motivo que a gente sabe que existe de fato é porque querem proteger os patrocinadores, né? Mas assim, isso o que não é trabalho do árbitro, é trabalho não do é trabalho clube. do árbitro e nem é trabalho a rigor das federações de futebol, né? Sim. Nem da CBF, nem da FIFA, porque, enfim, esse é um... Eu entendo quando sei lá, se isso atrasou o jogo, por exemplo, o cara tirou a camisa e jogou na torcida e ficou ali 2 minutos esperando outra... Aí é uma outra situação, é um caso muito específico. Não é o que acontece, né? Em 99% aí você dá amarelo. das vezes. Né? Aí você dá amarelo. Então, mas aí você dá amarelo. Aí você dá amarelo porque atrasou, né? E sem falar que, assim, acho que o VAR resolveu essa também, né? Porque todo gol tem ali 1 minuto e pouco, porque o VAR tá checando. Então dá tempo do cara tirar a camisa e colocar. Se for um tempo excessivo, tá bom, você dá amarelo porque foi um tempo excessivo, não porque o cara tirou a camisa. A outra razão que eu vi é para evitar mensagens políticas. E aí, mesma lógica. Se o cara tirar a camisa e tiver uma mensagem política, e você quiser evitar a mensagem política, aí você dá um amarelo. Porque do jeito que tá agora também não evita que a mensagem seja exibida. Ele vai exibir e vai receber amarelo. Então, assim, esses foram os 3 motivos que eu vi, né? Quando eu comecei a me preparar para minha jornada. Porque o do patrocinador é simplesmente isso, assim, se o seu jogador tirou a camisa na hora do gol, e aí o seu patrocinador ligou pro presidente e falou, eu paguei pra marca aparecer ali na hora que o cara fez o gol. Você chega no jogador e fala, não faz mais isso. E aí se o cara fizer, você multa o cara. Assim, a relação patrocinador e clube é entre patrocinador e clube, né? A FIFA, a International Board não tem que interferir nisso. Aí as outras duas, eu acho que assim, se for excessivo, se o cara usar de uma maneira abusiva de tirar a camisa e tal, seja para mostrar uma mensagem política, seja para o que quer que seja, uma mensagem ofensiva que seja, ou para atrasar o jogo, aí você pune isso, né? E não qualquer ato de tirar a camisa. Ao mesmo tempo, eu não acho que você tem que abrir exceção, uma vez que a regra existe, dependendo do quão importante é a pessoa que você está homenageando, né? Porque aí tá bom, você fala, você não dá o cartão para a Arrascaeta porque é o Oscar Schmidt.
Aí o jogador do Cuiabá decide homenagear o tio dele. Aí você vai lá e dá cartão e fala: olha, seu tio não é tão importante quanto o Oscar Schmidt, então eu tenho que te dar cartão amarelo. Eu também não acho que pode ser assim, né? Essa regra existe e ela é clara e objetiva, ela tem que ser aplicada. É horrível, uma bosta, mas é por isso que eu estou embarcando na tentativa de reverter essa regra, revogar a regra do cartão amarelo para quem tira a camisa. É, a única alternativa com a regra atual, eu concordo que não deveria ser cartão, mas a única alternativa para o jogador talvez escapar do cartão nessa situação é fazer como o Viola fez em 95? Não, em 88. Foi 88, que ele era garoto ainda. Ele entrou com 2 camisas em campo, né? E aí ele tira, na hora que ele faz o gol, ele tira uma e joga pra torcida. Mas ele tava com outra embaixo, então... Assim, naquela época não tinha essa regra, né? É evidente, mas eu fico pensando que talvez seja a única forma de burlar a regra. Tipo, você tirar... Mas não dá, né? Com 38 graus jogando no Brasil, não acho que esse é o melhor caminho também. Mas é que é uma dessas bobagens que a FIFA inventa. E antes que alguém venha falar, isso não está na regra, tá? Não tem. Pode procurar lá nas regras. Isso é uma orientação. São coisas diferentes. Regra é uma coisa, orientação é outra. Então, orientação é, por exemplo, como usar o VAR, né? Então, tem um estabelecimento sobre o VAR ali. Então, assim, cada país acaba adotando meio de um jeito. Mas a regra do jogo mesmo, até porque são poucas regras, né? Não tem tudo. As pessoas gostam de falar, mas se tá na regra tem que aplicar. Não, nem tudo é regra, galera. Primeiro que, sim, entra, se eu não me engano, no Código de Conduta Antidesportiva, o que, bicho, né? E segundo, essas regras de um esporte, de um jogo, né? Tipo, não é a Magna Carta. Então, assim, se tá na regra, oh, meu Deus, muda a regra. Tipo, não precisa trazer todos os parlamentares e fazer uma grande assembleia, assim, tipo, muda, é um Não é uma esporte, é um constituinte, né, jogo, Bons? exato, não tá escrito em pedra, é só um jogo um esporte que a gente, por algum motivo, gosta bastante. Apesar de ter pegado a galera de surpresa, tá todo mundo aqui, do Stalin, Getro Martins, a Cecília, o Fernando Andrade, mandando um abraço lá de Calgary, no Canadá, o Kaique Diogo também, culpando o Forlan por algum motivo. O que o Forlan fez? Eu não lembro. Ele. Também não lembro. Enfim, não sei. Sei que Talvez ele, nosso amigo, esclareça aqui. O Edu Starling tá lembrando do Romário, porque de fato o Romário teve uma época que uma galera usava mesmo para mensagens religiosas, desde Jesus é o Senhor Sim. até coisas de muçulmanos e tal. E aí a FIFA proibiu. E isso eu entendo. Eu entendo você querer proibir mensagem religiosa, qualquer uma, de qualquer religião, porque tem um risco, né? De alguém, por exemplo, alguém meio extremista, seja muçulmano, seja cristão, trazer uma mensagem meio estúpida, que é o que a gente vê, né, nos extremismos. Então, aí de fato, ok, é o que a gente falou sobre a neutralidade que a FIFA abriu mão pra ficar puxando o saco do Trump. Existe por algum motivo, não é por acaso. Mas não é disso que se trata, né? Isso foi usado como desculpa, como você falou, ao longo do tempo pra punir esse tipo de coisa. A gente sabe que é pra agradar patrocinador. Exatamente. Bom, vamos começar falando sobre esse jogo lá em Manchester. O Manchester City ganhou do Arsenal por 2-1, né? O Arsenal até teve um começo razoável de jogo, acho que começou bem, conseguiu ali alguns escanteios, Henrique conseguiu finalizar, teve um pouquinho de volume de jogo, mas acho que foi pouco a pouco ficando claro que o City estaria no controle desse jogo, né? Esse período do Arsenal terminou com o gol do Cherki, um belo gol, ele entra na área ali driblando, bate muito bem, faz 1-0. E aí logo em seguida o Donnarumma entrega o gol de empate para o Arsenal, né? O que eu achei uma grande ironia, porque o Guardiola troca, a ideia do Guardiola não era ter o Donnarumma nessa temporada. O Guardiola trouxe o James Trafford para ser o goleiro, acho até que titular na frente do Ederson, porque aparentemente ele viu antes da gente o que estava acontecendo com o Ederson, e traz o James Trafford para ser esse titular. Aí de repente a gente descobre que o Donnarumma está disponível. E aí ele fala, tá bom, então vai pegar para mim. Porque é assim que o City funciona, né? Se precisa de um cara, vai lá e compra.
e traz o Donnarumma, que não é tão bom assim com a bola nos pés, né, do que outros goleiros, inclusive o James Trafford. Então, é uma troca que o Guardiola faz, né, no momento em que o time dele está em transição, em que o time dele não está tão versado no estilo de jogo dele, ele preferiu ter um goleiro que passa uma segurança maior, né, em chutes, quando os outros chutam contra o gol. Né, um goleiro campeão europeu, um goleiro que tem uma imposição muito grande. A troca é essa. O que é irônico é que o boleto tenha chegado justo nesse jogo, né? E no momento, pior momento possível, assim, porque não deu nem tempo do Arsenal ficar desanimado. O City domina o primeiro tempo, eu achei até que não criou tanta coisa assim, mas o Arsenal não criou nada no primeiro tempo. No primeiro tempo, quase nulo do Arsenal. O segundo foi bem mais aberto. O Arsenal teve um contra-ataque, teve uma bola na trave, teve algumas jogadas de bola parada, mas o City ainda no controle do jogo. Fez o gol com o Haaland, que eu vou falar a verdade, viu? Eu acho que foi falta. Eu sei que teve puxa-puxa ali, que o Gabriel Magalhães também, mas me parece que o Haaland meio que tira o Gabriel Magalhães da frente dele, assim, ativamente, para se antecipar. Mas, de qualquer maneira, não foi dada a falta. O Haaland fez 2-1 para o City. Também teve um outro lance que o Gabriel Magalhães deu uma cabeçada do Haaland, não foi expulso, então também tem essa. Porque o Haaland não caiu, né? Foi a primeira coisa que eu pensei ali também, né? Se o Haaland cai, bota a mão no rosto e fala, tipo, me deram um tiro. O Gabriel Magalhães é expulso com certeza, mas ele não fez isso. E aí, assim, o City controlou bem ali depois de abrir vantagem. Como eu disse, o Arsenal teve as suas oportunidades, mas eu acho que o que realmente me confunde nesse jogo, Lobo, é um pouquinho da repercussão, porque não só aqui do Brasil, mas lá na imprensa inglesa mesmo, elogiando a partida do Arsenal, e eu fiquei meio, mas não foi. Assim, foi melhor do que as outras? Foi. Foi melhor do que a última vez que o Arsenal enfrentou o Manchester City? Foi. Mas antes daquele jogo, a gente estava falando de um time que ia ganhar os 4 títulos. O melhor time da Inglaterra, um dos 3 melhores times da Europa. Se a gente aceita que essa é uma boa partida do Arsenal, a gente baixou a régua, assim, drasticamente em relação ao que a gente espera desse time. Porque no primeiro tempo, nada do Arsenal no ataque, defendeu razoavelmente bem, mas nada no ataque. No segundo, teve, mas é um contra-ataque que o Havertz não finalizou muito bem, o Donnarumma teve aquela imposição, saiu do gol e fechou. Uma bola na trave do Eze, da entrada da área. Beleza, ali foi um pouquinho de azar, a bola poderia ter entrado. Uma cabeçada do Gabriel também na trave, que ele nem cabeceia pro gol, ele cabeceia pro meio da área, a bola desvia e vai pra trave. E no final, ali na pressão, no abafa final, o Havertz consegue uma cabeçada. Isso, tudo bem, teve uma postura mais agressiva, soube sair melhor da pressão do City, que na final da Copa da Liga Inglesa matou o Arsenal. Então houve realmente uma melhora em relação ao outro jogo contra o City, mas eu não achei um jogo bom pro Arsenal, eu não achei um jogo que, assim, eu olho para esse jogo e falo, não, tranquilo, eles vão ganhar os últimos 5 jogos e vão ser campeões mesmo assim, não preciso me preocupar. Eu concordo. Se esse é o time. Se essa é uma boa partida do Arsenal, esse Arsenal de ontem não merece ser campeão, não. O jogo de ontem mostrou um Manchester City muito melhor. É claro que a temporada, o que conta é a temporada inteira, né? A temporada do Arsenal, ela foi boa. Ela não está boa nesse momento, mas ela tem sido boa na maior parte do tempo. Mas o futebol foi piorando, né? Tá muito claro que foi piorando. E o time tem uma dificuldade muito grande de criar jogadas, né? Assim, conseguiu ontem, no momento que o Manchester City já estava na frente, então as coisas são um pouco diferentes, né? Vira uma pressão, e mesmo assim, foi naquela loucura, assim, de jogar todo mundo no ataque, bola na área, aí tem a bola, que é a bola mais perigosa que o Arsenal conseguiu, que foi uma cabeçada do Kai Havertz, né? Também não entendi muito a opção pelo Kai Havertz nesse jogo específico. Se o Para Gyökeres prender não um pouco tinha... mais a bola no ataque, basicamente por isso, assim, porque o Gyökeres não tem feito isso, e o Havertz, até pela sua origem como meio atacante, faz isso bem melhor, né? Mas não é um finalizador de elite também, né?
teve duas chances, não finalizou, não conseguiu, nem finalizou mal, mas não fez o gol nessas duas chances. Eu não sei se o Gyökeres também faria, talvez Também fizesse, não vai sei. saber. Mas ele também não tá brilhando. Mas acho que foi basicamente por causa disso. É um problema que o Arsenal estava tendo bastante, né? De retenção da bola no ataque. Até por isso estava sofrendo nesses últimos jogos. Foi a opção do Arteta. Então, até o Fernando tá falando de ele queria bola alta, mas bola alta o Gyökeres é bom, acho que direto até que é melhor, inclusive, que o Havertz. Havertz é alto, mas o Gyökeres cabeceia melhor, né? O Havertz não é Eles têm exatamente. praticamente a mesma altura. É 1,89, 1,90 e Então. pouco. E eu acho que o Gyökeres, nesse ponto, nesse quesito, né? De finalização de cabeça, eu acho que ele é melhor. Eu entendo a ideia se era segurar a bola, mas assim, claramente não funcionou, né? Assim, até porque a minha sensação, e aí pode ser só que o time ele treinou de um jeito e o time jogou de outro. Também isso pode acontecer. Mas a sensação que deu foi que o time não tentou fazer isso, né? Nem tentou. Não é que não deu certo, assim, claramente não fez isso. Aí eu não sei se é porque não conseguiu fazer. A minha sensação foi que o time optou por um outro tipo de jogo. Não pareceu que o Manchester City impediu que o Arsenal fizesse isso, né? E esse é um problema, assim, o Arsenal não parece achar caminhos, aliás, caminho nenhum, né? No ataque, especialmente, o time não parece saber o que fazer com a bola. Eu acho que sente muito a falta do Saka, porque o Saka era um. Não que ele estivesse brilhando também, mas ele é um jogador capaz de criar coisas que o Madueke não consegue. Eu acho que o Madueke é um bom jogador, mas o Saka é um cara que é muito inteligente, pode conseguir criar jogadas como meia ou finalizar como atacante, né? Então ele é um jogador mais completo. O Madueke é um bom ponta, é um cara capaz de fazer boas jogadas de fundo, fazer chute de fora. Mas ele não é tão criativo, né? Assim, de leitura da jogada tão boa quanto é o Saka. Como o Martinelli também não é, né? O Martinelli também não é um cara de leitura de jogada, né? Ele é um cara de ser agudo, de ser atacar espaço, mas não é um cara de jogar a bola nele, como é o Eze, por exemplo, de tentar trabalhar a bola e ter alguma criatividade. É, é muito. É muito claro que o Arsenal está sentindo o peso. É, porque você vê que o time, essa ideia de segurar a bola, e eu digo nem segurar a bola no ataque, mas mesmo no meio-campo, na construção, é algo que o Arsenal fazia melhor antes e já não está conseguindo fazer. Nem com o Zubimendi, nem com Declan Rice, nem agora com a volta do Odegaard. A bola tá correndo muito rápido ali nos pés deles, eles não estão conseguindo articular muito bem as jogadas. Então me chama um pouco a atenção o quanto esse time tá com dificuldade para jogar, né? Para ter a bola. Quando tem, eu nem digo só de recuperar e tudo, isso é uma outra coisa. Mas quando o time tem a bola, o time não parece muito saber o que fazer e tenta resolver meio rápido e tá acabando se livrando das jogadas, né? Porque o que a gente viu foram poucas chances criadas, meu. A gente não tá falando aqui de uma partida que o Donnarumma fez 2 ou 3 grandes defesas, né? Assim, de É, nossa, não teve isso. O time mal acertou o gol do Donnarumma, na verdade, né? Então, é isso que me chama a atenção, porque o Arsenal não tem conseguido ser perigoso para os adversários. A gente falou no programa passado que o Arsenal, no começo da temporada, tinha uma capacidade de travar o jogo do adversário e dar poucas oportunidades, e que isso já estava ruindo, né? Já faz algum tempo. tá. Mas do outro lado também é verdade. Se antes ele criava pouco, mas era muito eficiente, agora não cria praticamente nada. E a eficiência também foi pro Beleléu, né? Tem duas coisas que baixaram do Arsenal. Uma, acho que é essa parte defensiva, que antes era tão grande a superioridade defensiva do Arsenal que pouca coisa no ataque era mais do que o bastante, né? Porque era um time que passou, sei lá, acho que 3 ou 4 jogos sem permitir uma finalização no alvo do adversário. Era, tipo, o adversário do Arsenal tinha aqueles dias baixíssimos, era tipo uma defesa que se impunha. Essa defesa já não é mais tão boa assim, né? Teve bastante desfalque na defesa, bastante rotação. Hoje jogou com Mosqueira na direita, que não é o ideal, depois entrou o Ben White, tudo bem. Mas a defesa do Arsenal deu uma baixada. Ainda é muito boa a defesa do Arsenal, mas ela deu uma baixada de tipo a melhor
que a gente viu há muito tempo. O que isso faz é colocar pressão no outro setor, porque se a sua defesa já não é mais tão boa, você talvez precise de mais gols do ataque, porque você está levando mais gols aqui. E aí o ataque, para essa nova demanda, o ataque não está respondendo, né? É isso, tipo, talvez ofensivamente o Arsenal tenha feito um jogo parecido com o que fazia antes, ganhava por 2-3-0, mas ele, basicamente das chances, ele teve uma chance criada em contra-ataque, teve 4 chances, eu conto. Teve uma chance criada em contra-ataque, uma chance em bola parada, um chute fora da área e um cruzamento na pressão nos minutos finais. Isso não é muito para um time de elite. Isso não é muito para um time que está tentando ser campeão inglês e está na semifinal da Champions League. Né? Pega qualquer jogo de qualquer outro time. O Atlético de Madrid teve mais volume contra a Real Sociedade do que isso. Né? E lógico, a Real Sociedade não é o Manchester City, mas assim, não me parece ter sido um jogo tão bom assim do Arsenal. E eu acho que talvez o mais importante, você falou no começo do seu comentário, eu acho que hoje o City é melhor que o Arsenal. E essa balança mudou, né? De novembro, dezembro para cá. Quando a gente tinha desconfiança sobre o City, algumas que permanecem, e confiança no Arsenal. E acho que agora mudou. E como mudou, a gente fala, bom, mas contra o City, o que mais dá para fazer? Mas não era para ser esse o roteiro. Nesse momento, o roteiro era para ser o Arsenal selando o título. E isso mudou completamente. Então, acho que é por isso que a gente se contenta com o que o Arsenal fez. Porque também, olhando pelo ponto de vista do City, porque você olha do Arsenal e fala, bom, deu azar, acertou a trave, a cabeçada do Havertz, blá, blá. Mas eles ganharam um gol, né? O gol que eles fizeram foi entregue, assim, completamente. Eles jogam 20 vezes com o City e eles não ganham aquele gol de novo. Nem O foi uma City teve um finalização, né, jogo... na prática. Nem foi tipo, foi um erro do Donnarumma. O City teve jogo ruim dos dois pontos, na minha opinião. Eu não gostei nem da partida do Semenyo, nem da partida do Doku. E ainda assim, e eu nem gostei da partida do Haaland também. Ele teve ali fez o gol, mas outras chances de finalização eu acho que ele podia ter finalizado melhor. O Haaland também acertou uma bola na trave. Então, assim, quando você coloca, tá, o Arsenal fez isso, mas o City fez mais. Então não é que o resultado foi injusto e era o jogo da vida do Arsenal. Era o jogo mais importante em 22 anos. Né? Agora são os próximos, mas naquele momento era o jogo, porque se ganha, acaba. Se ganha, acabou. E o Arsenal não conseguiu melhorar, mas não conseguiu jogar à altura do que a partida significava naquele momento. Então, acho que isso para mim é o mais relevante. Não, e fez muitos jogos bons na temporada, né? O Uhum. Fernando também tá lembrando. Lembra do jogo contra o Bayern? Que eles fizeram um jogo bom. Eles fizeram muitos jogos bons. A questão é justamente isso que o Bonsa falou. Essa balança foi mudando. O time parou de ser tão eficiente na defesa, parou de conseguir fazer os gols no ataque, né? E as coisas. E ao mesmo tempo, né? O time foi perdendo eficiência dos dois lados, né? Nos dois extremos do campo, nas duas áreas, né? E isso é um grande problema, porque a gente, no começo, a gente até falava, né? Perdeu um pouco de rendimento na Premier League, mas continua bem na Champions League, né? Na reta final ali da fase de liga, ainda o time por exemplo, fez um jogo excelente contra a Inter em Milão, né? Assim, matou a Inter, assim, não deu a menor chance para um time que já estava liderando o campeonato e tudo. Mas foram os últimos, digamos, as últimas gotas, né? Porque parece que não sobrou muita coisa até agora. E eu acho que é o que mais pega, e muita gente já tá falando sobre se a questão é o Arteta, se chegou no limite do Arteta. O que mais, para mim, depois contra o Arteta, é ele não achar nenhuma solução. Porque sempre, qualquer time, ao longo da temporada, vai ter algum problema, né? Por mais dominante que esse time seja, você vai ter problema. Você vai ter lesão, você vai ter jogador que entra em uma fase, você vai ter uma lesão chave de um jogador que você não tem substituto, e aí você precisa mudar. Isso acontece sempre, aconteceu em todos os times campeões, em algum momento você precisou achar uma solução. O que eu acho que pesa mais contra ele é esse. Não, desde que as coisas começaram a não dar certo pro Arsenal, ele não parece ter achado uma solução. Não digo nem que ele não tá tentando, eu acho que ele tá tentando, né? A gente falou do Havertz aí jogando de 9, né? De uma espécie de 9.
é uma tentativa e tal, mas não parece que nada tem funcionado bem, né? E a gente tá falando do Manchester City que fez o contrário, né? O Guardiola não conseguiu montar um bom time no começo da temporada. O time do Manchester City não era bom, não era confiável, era instável. Tinha jogos muito ruins, tinha jogos bons e jogos péssimos. Então a média do time era ruim, só que ele foi achando essas soluções ao longo da temporada. Foi. Tudo bem, ele tem um pouco um cheat code ali, né? Porque, eu tô ruim, contrato Semênio. Não é todo mundo que vai fazer isso e tudo certo. Então, recuou o Bernardo Silva, você, enfim, vai tentando achar ali. O O'Reilly apareceu como um lateral Sim. esquerdo excepcional e não era no começo da temporada, mas ele achou jeitos, né? Ele entendeu um jeito que o time pode funcionar um pouco melhor e aí ganhou consistência. O que me preocupa pro Arsenal é isso. Não é nem só esse jogo. Esse jogo foi muito ruim, eu acho que não foi um bom jogo e a derrota tem um peso muito significativo. O que mais me preocupa é assim, o Arsenal precisa ganhar todos os jogos. E eu não consigo confiar que o Arsenal vai conseguir ganhar todos os jogos, porque tem sofrido em todos os jogos, né? Assim, o Arsenal tem o melhor elenco, acho, da Inglaterra. Então, sim, a gente pode dizer isso. Vai lá e buscou o Guerri, buscou o Semedo. Tá, é verdade, mas o Arsenal também não pode reclamar de não ter elenco. Ele tem 2 jogadores por posição, mais alguns bons moleques. O elenco do Arsenal, acho até que, se você falar, tipo, do jogador por jogador, do 1 ao 22, o elenco do Arsenal é melhor do que o do Manchester City, né? O Manchester City está fazendo isso com uma defesa que é Matheus Nunes, Kusanov, Guerri e O'Reilly. Os 2 melhores zagueiros estão fora, né? O Rubem Dias e o Gvardiol, né? Que são jogadores do Manchester City, que foram campeões de várias coisas pelo Manchester City. Eles não têm jogado. A melhor posição do Bernardo Silva foi uma solução mesmo, porque o Bernardo Silva pode jogar em qualquer lugar, né? Ele poderia jogar na do Semedo, ele poderia jogar na do Sherk, ele poderia jogar em quase todas. O City já foi campeão com ele na do Haaland. Então, assim, onde que o Bernardo Silva encaixa nessas outras peças, né? E estabelecer o Sherk também tem sido muito importante, né? Acho que é a solução mais importante, que é tipo, eu tenho esse obsessão por controle, mas onde eu consigo colocar o Sherk para controlar o resto e deixar ele com liberdade para fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? Então, tudo isso foi uma evolução do Manchester City ao longo da temporada para chegar nesse momento. Eu ainda não vejo o City com a certeza também de que vai ganhar os últimos 5 jogos, que eu teria com os times do Guardiola de antigamente. Acho que ele ganhou mais minha confiança. Se eu disser agora quem vai ser campeão, eu diria o Manchester City. Mas eu acho que também não é certeza que vai ganhar os últimos 18 pontos. Os modelos de projeção ainda dão favoritismo ao Arsenal, porque o Arsenal tem uma tabela teoricamente mais fácil. Eu vou até pegar aqui, mas a tabela do Arsenal é um pouquinho mais fácil do que a do City. O Arsenal enfrenta o Newcastle no próximo jogo, é o jogo mais difícil, mas o Newcastle também não está ótimo, e é um jogo em casa. Aí depois pega o Fulham, também em casa, e termina contra o West Ham, Burnley e Crystal Palace, né, que são 2 times ou rebaixados, ou de férias, ou ainda brigando contra o rebaixamento, talvez, mas times que não estão exatamente mostrando muitos recursos aí para atrapalhar o Arsenal, né? O West Ham é o 17º, o Burnley é o 19º, o Crystal Palace é o 13º. E o Manchester City vai enfrentar também o Burnley, agora, né? O próximo jogo, o jogo atrasado. Aí vai pegar o Everton fora de casa, o Everton faz uma ótima campanha e tá brigando por competições europeias. Aí tem o Brentford e o Bournemouth, que também são 2 times que estão parte de cima da tabela, 7º e 8º colocados. Então, podem ser jogos bem difíceis. E aí pega o Palace e o Aston Villa, né? Provavelmente esse Aston Villa também pode ser que não, vai saber, mas o jeito que tá andando a coisa aqui, com 10 pontos de vantagem para o Chelsea, acho que já vai estar classificado para a Champions League nessa última rodada. Então, o jogo teoricamente muito difícil. E de novo contra o Villa, né? Eu lembro de quando o City terminou o campeonato contra o Villa recentemente. Essa tabela do City é realmente mais difícil. Mas o que eu acho que os modelos de projeção não pegam é o peso emocional, né? O peso psicológico.
que isso vai pegar no Arsenal, ao contrário o peso emocional a favor do City, que é tipo, nós vamos fazer isso de novo, sabe? Tipo, quando começa a entrar ali nos jogadores, tipo, que começam a acreditar, tipo, numa temporada em que foi meio irregular, que não parecia que isso ia acontecer, né? Quando pega nesses jogadores que são campeões, né? Não todos, porque esse é um elenco bem modificado, né? Um time quase completamente novo, mas no ambiente do City, isso também pode dar um impulsozinho para o City, enquanto no Arsenal vai ser um peso muito grande, né? Todo jogo vai ser uma grande, né? Guardadas as devidas proporções, aquela final de campeonato do Botafogo, em que todo jogo era tipo, vamos, todo mundo olhando falando, e aí vai acontecer? E aí vai acontecer? E o Botafogo acabou acontecendo e o Arsenal tem a missão de não deixar que aconteça. Esse que é o difícil, né? De não deixar que aconteça, porque o time tá com um peso muito grande, ainda tem condição de ganhar e ser campeão, mas emocionalmente tá atrás e agora, porque também assim, tem um jogo a menos. As pessoas, mas no saldo ainda tá na frente. Mas se o Manchester City ganhar o jogo a menos pra igualar os pontos, ele vai Se passar ganhar o no jogo saldo. mesmo. Necessariamente ele vai passar no saldo, né? Porque, enfim. Então, essa. E convenhamos que se depender do saldo de gols, o Arsenal de agora não oferece essa confiança que vai fazer um saldo melhor do que o Manchester City daqui até o final da temporada. Então é um ponto relevante. O time tem que acreditar, porque ainda não acabou o campeonato, né? A gente já viu isso acontecer, a gente já viu o Newcastle mesmo entregar. A gente já viu, para dar um exemplo de que eu lembro muito bem, na temporada da Copa de 2002, a Inter estava na fila há muito tempo para ganhar o título e na última rodada tinha só que ganhar o jogo e perdeu. E aí perde o título. Era uma situação que estava plenamente no controle e as coisas. Então, assim, acontece. Não quer dizer que o City já ganhou, só que o peso emocional, a sensação, e deu pra ver isso em campo, né? Os jogadores do City comemoraram como se sabendo, agora a gente vai ganhar essa bagaça. Porque eles sabiam que, como você falou, se tivesse perdido, um abraço, Arsenal campeão, próximo ano a gente tenta de novo. Como perdeu, né? O Arsenal perdeu e o City ganhou, a sensação dos jogadores em campo e do Arsenal também, né? Você viu os caras colocando a mão na cabeça, aquela sensação de que, como se tivesse perdido já. Então, não perdeu e eu vi gente falando, não, mas ainda tá na frente. Assim, ok, tá na frente, mas a sensação é de derrota, né? E isso Isso é isso depende que muito de qual que é a sua opinião sobre o Burnley. Se você acha que o Burnley foi roubado a temporada inteira para estar em 19º lugar e consegue ganhar do Manchester City no meio de semana, aí realmente o Arsenal ainda está na frente, né? Mas o não é o que lógico é que o parece. City ganha esse jogo. Lembra daquele City Liverpool, o primeiro, que teve o gol no fim, que o Szoboszlai faz a falta, e aí o gol é anulado, é expulsa? Na hora eu falei, pô, dá um gol, né? Você acha que vai fazer uma diferença? Um gol de diferença? Um gol do saldo? Talvez faça. Então, fica Talvez essa faça. aí. Porque imagina se ganha por um gol e é esse gol que não foi anulado e que deveria ter sido, porque na regra realmente deveria. Teve mais jogos de Premier League além desse, né? A gente teve clássico em Liverpool. O Liverpool ganhou o primeiro derby no estádio novo do Everton por 2-1 com um gol no fim, né? O Liverpool gosta de fazer gol no fim. Contra o Everton, foi um gol de cabeça do Van Dijk. Eu falei também do Newcastle, que não teve, tá meio que em queda livre, né? Mas perdeu em casa do Bournemouth. Newcastle, 14º colocado. E acho que o que mais assusta mesmo, né? É ver a Arábia Saudita tirando investimento de vários lugarzinhos de futebol, o que já era uma questão com o Newcastle e os seus donos. Então, não sei se vai chegar ao Mbappé na próxima temporada. O Aston Villa ganhou do Sunderland, né? Como eu disse, tem 10 pontos de vantagem para o Chelsea. Acho que a briga pela Champions League está mais ou menos resolvida, porque o Liverpool tem 55 pontos, o Chelsea tem 48, então é 7 de diferença aí, e faltam 15 rodadas, né? O Chelsea perdeu para o Manchester United, fora de casa também perdeu, se não me engano, as últimas 4 pela Premier League, então
Acho que também vai abrir um cargo de treinador lá no oeste de Londres, se você quiser morar lá, um bairro legal, região boa. Então você pode se candidatar ao cargo de técnico do Chelsea. É possível que o Chelsea se classifique como sexto colocado, caso o Aston Villa ganhe, né, a Liga Europa. Né? O Aston Villa está lá na Liga Europa, se ele terminar entre os 5 primeiros e ganhar a Liga Europa, a vaga vai para o Chelsea. Pode ser que o Forest ganhe também a Liga Europa, mas aí não vai, porque ele está lá. Embaixo, alguma coisa desses outros jogos de Premier League? Quase esquecido, mais importante. Tottenham continua na zona de rebaixamento e levou mais uma, né? Porque estava ganhando do Brighton e eu vi o jogo, tava jogando relativamente bem, assim, tava jogando ok para um time que precisa desse jogo, essa vitória desesperadamente, né? E aí no fim levou pressão, aí o Danso vacila dentro da área e aí aquela coisa, né? Um vacilo, o Brighton faz o gol, porque é assim que tá a vida do Tottenham. E a questão agora é que o Tottenham pode ficar numa situação assim realmente complicada, né? Porque o Forest ganhou do Burnley e abriu 5 pontos para o Tottenham. Se o West Ham ganha esse jogo a menos aqui que tem, que não sei É contra quem hoje, que né? é, mas tem um jogo a menos, é hoje? É, é É hoje? contra o É hoje Crystal contra o Palace, fora de Palace, casa. isso. É hoje contra o Palace. Perfeitamente possível que vença. Ele abre 5 pontos. E aí o Tottenham fica a 2 rodadas de sair da zona de rebaixamento, faltando 5. E aí começa a ser uma situação em que, mesmo que ganhar os últimos 5 jogos, né, o que não tem absolutamente nada que indique que vai acontecer, pode ser que não seja o bastante. Então, esse é o momento em que fica realmente real. Realmente. A situação E o gol, tomar o gol do jeito que tomou, né, Bonsa? Porque não é só. Porque assim, tem gol que você toma e não tem muito jeito, né? O cara acerta um pombo sem asa do meio da rua, na gaveta, assim. Aqueles gols inevitáveis. O gol do Arsenal, o gol do Tottenham, quer dizer, que o Tottenham tomou, me deu a sensação, sabe do quê? O gol que a Croácia faz no Brasil. É um gol de erros em cima de erros, em cima de erros. Tipo, se tem alguma coisa pra dar errada, dá errado. Naquele momento, assim, dá tudo errado, a bola sobra, o cara faz o gol. É um gol de rebaixado, né? É um gol de um time que não deveria tomar normalmente. E sendo que fez um golaço, né? Assim, perdeu uns gols também, né? Podia até ter matado o jogo antes. Mas é isso, a situação do Tottenham começa a ficar difícil porque tá chegando perto de não adiantar ganhar o jogo, né? E ganhar o jogo tá sendo muito difícil. Então, situação. 5 jogos. Ninguém na zona do rebaixamento ganha 5 jogos, né? Então, quando você começa a ter que projetar, precisa ganhar 3 de 5, já começa a ficar difícil. Quando que ganhou 3 de 5 nesse campeonato, né? Acho que Então, assim, a diferença é que o Tottenham pode ganhar 5 jogos, porque o Tottenham tem o sexto elenco mais valioso da Premier League, a sexta maior folha salarial, o nono elenco do mundo. Tipo, assim, não é absurdo o Tottenham ganhar 5 jogos seguidos. Deveria acontecer meio que assim, uma vez por com uma certa trimestre, frequência, porque né? é exato. Então, assim, pode ser que o Tottenham consiga aqui, tem que, né, encontrar a maneira de fazer isso de novo, né? Assim, eles têm o time para isso, eles têm os jogadores para isso. Embora eu tenha lido um artigo bem bom da ESPN, não sei se passou aí por você, sobre a montagem de elenco do Tottenham, né? Que o jornalista usou os dados de uma empresa que passa esses dados mais profundos assim para os clubes, né? De scout, de análise de desempenho e tal. E basicamente o resumo é que o Tottenham não tem nenhum jogador que sabe passar a bola e tem muito jogador que sabe correr. Então, basicamente, o melhor passador do Tottenham é o Romero, e o Tottenham tem 2 jogadores entre os 150 melhores passadores da Premier League, de acordo lá com as métricas dessa empresa. E, de novo, um deles é o Romero. Teria mais um se o Madison estivesse jogando, muito provavelmente, porque o Madison é um ótimo passador. Mas tem vários jogadores que tem pique, corre, 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 corre. Então, o diagnóstico do artigo é que o Tottenham montou o elenco lendo completamente errado os dados, né?
montou um time muito físico e que basicamente não consegue passar a bola. Então, também tem isso. Mas ainda assim, eu conheço os jogadores do Tottenham, já vi eles jogarem em outros times e tal. Eles conseguem ganhar 5 jogos. O De Zerbi acabou de chegar também, né? Então vai saber o que vai acontecer ali do ponto de vista da comissão técnica. Mas enfim, uma situação realmente bastante complicada. Só uma coisa, o que o Fernando tá falando. Você tem razão, Fernando, que o jogo que falta do City é contra o Crystal Palace, mas a situação é a seguinte: vai jogar contra o Burnley, né, no meio dessa semana. Por quê? Porque no fim de semana tem a FA Cup, a final da FA Cup. Então o Arsenal o Manchester City está antecipando a rodada do fim de semana para jogar e vai jogar contra o Burnley. Então no fim de semana todo mundo vai jogar e aí esse jogo pendente que é contra o Crystal Palace é no dia 22 de maio só. Então assim, o Manchester City vai jogar nesse meio de semana antes dos outros. Se ele fizer os 3 pontos, ele iguala em número de pontos o Arsenal, o número de pontos e em número de jogos o Arsenal. Depois vai tirar de novo isso, vai voltar a ter uma diferença, mas é por isso que a gente falou que nesse meio de semana joga contra o Burnley. É porque é um jogo antecipado da próxima rodada que o Manchester City e o Southampton não vão jogar porque estão decidindo a FA Cup. O jogo contra o Crystal Palace que você falou que tá faltando é só no final de maio. Né? Então é por isso. Mas, enfim, na prática não importa muito, né? Assim, o City vai jogar contra o Burnley, e aí no fim de semana ele vai jogar pela FA Cup, e aí o Arsenal vai voltar a ter um jogo de vantagem, porque ele vai enfrentar o Newcastle. E aí lá na penúltima, em maio, aí o City paga o jogo contra o Palace, mas é que esse jogo coloca o City na liderança se ele ganhar. Aí depois Exatamente. as coisas podem acontecer, o Arsenal pode perder do Newcastle, e aí o City continua na liderança. Então pode acontecer vários cenários aí, mas ainda vai ter isso daí. É pela semifinal, né, da FA Cup. Semifinal. City e Southampton. Vamos passar rapidinho pelas outras coisas que aconteceram nesse fim de semana. A gente teve campeão na Alemanha. O Bayern de Munique venceu o Stuttgart por 4-2. Até foi um jogo que o Stuttgart saiu na frente, o Bayern teve que virar e tal, mas conseguiu sua 25ª vitória. 109 gols marcados para o Bayern de Munique, né, dizimando o recorde anterior. 29 gols sofridos, também a melhor defesa. 80 gols de saldo. Campeão com 79 pontos. Ainda faltam 4 rodadas. O que significa que o Bayern ainda pode igualar a maior pontuação da Bundesliga, que é do próprio Bayern, do Jupp Heynckes, na temporada da Tríplice Coroa. Eu peguei uns números aqui que eu achei interessantes, sobre, que a gente até falou, né, depois do jogo da Champions, sobre as várias maneiras que o Bayern tem de atacar o seu adversário, né? E eu vi um artigo no The Athletic que trouxe refletiu isso em números, né? Porque o Bayern é o time que tem mais gols marcados em que eles chamam de fast breaks, que é definido pela Opta como uma tentativa de chute depois de roubar a bola no campo do adversário, né? Não, do seu próprio campo, né? Então é meio que contra-ataque, mas tem que ser em velocidade e tudo mais. Marcou 12 vezes nesse tipo de jogada. Só o Manchester City tem mais gols após uma sequência de 9 ou mais passes. Ou seja, né, trabalhando a bola. Então o City tem 14 e o Bayern tem 13. E o Bayern fez 14 gols de escanteios. Apenas 2 times têm mais gols de escanteios. Quer tentar chutar quais são esses dois? O Arsenal, que tem 19, se eu não me engano, não é? 16 aqui. Só acho que é só nas 19, grandes acho ligas, que é bola né? parada. Esses números das 5 grandes ligas, né? E o outro é a sua Internazionale. Os dois com 16. O Bayern tem melhor média de XG por finalização, 0,16. Tem uma precisão de chute de 45% e uma conversão de chute para o gol, né? De chute para gol de 19%, né? Então, 19% dos chutes do Bayern viram gols, né? Então, tudo isso é precisão de finalização. Todas essas 3 métricas são as melhores das 5 ligas europeias desde 2019 e 2020. E o Bayern também é o time que tem mais passe em profundidade
a cada 90 minutos de qualquer time das 5 maiores ligas desde 2019 e 2020. Então, é um time em todas as métricas, em várias das métricas, é um time que está melhor dos últimos 5, 6 anos nas grandes ligas europeias. É um time que tem várias maneiras de atacar. É um time que dentro da Bundesliga construiu uma campanha que a Bundesliga nunca tinha visto, né? Ih, rapaz, caiu aqui pra. Acho que caiu pra mim. Não estou te ouvindo, Bruno Bonsante. Acho que você caiu, hein? Estava elogiando o Bayern de Munique, seu estilo. Ué. Pelo jeito caiu o Bonsa aqui. Caiu mesmo. Ele estava falando sobre esses estilos do Bayern de Munique, né, de fazer gols diferentes. Para vocês terem uma ideia, as estatísticas desse jogo contra o Stuttgart. Aliás, eu estava pensando enquanto o Bonsa estava falando, como o Bayern de Munique parece às vezes jogar com um handicap, né? Parece que já sai perdendo de 1-0 para ver se dá uma movimentada no jogo, né? Aconteceu de novo dessa vez, saiu perdendo de 1-0, virou para 4-1, tomou o gol no final, né? Aliás, um golaço do Kema Andrés no final do jogo. Nesse jogo especificamente, o Bayern teve expectativa de gols de 4,61. Isso é muito alto. Considerando que fez 4 gols só, é até pouco, né? Normalmente um gol não tem um XG de 1, né? Normalmente é menos. Então é muito doido pensar que o Bayern teve 4,61 de XG só nesse jogo. Então, eu tava falando aqui sobre as estatísticas. Bom, já que você estava falando das estatísticas o expected goals do Bayern de 4,61 no jogo. Fez 4. Normalmente é o contrário. A gente vê o expected goals acima, né? Porque, como eu tava falando, nenhuma chance de gol é 1, né? Mesmo o pênalti não é 1. Então, assim, o Bayern criou para fazer bem mais gols e acabou ficando nos 4. Foram 28 chutes a gol. 7 grandes chances, segundo a Opta. Então, assim, é uma loucura. Assim, o volume ofensivo do Bayern de Munique é uma infinidade, né? É bom. Acho que um dos jogadores do Bayern que a gente talvez não tenha falado o suficiente na temporada é o Gnabry, né? Que inclusive está fora da temporada, mas daquele ataque do Bayern, né? O Gnabry é o quarto homem, né? Junto com o Kane, com o Olise, com o Dias. E ele teve uma quedinha de rendimento na carreira, teve um momento que eu achei que acho que vai sair, vai, sei lá, para a Arábia Saudita, não sei o quê. Ele ficou e jogou muito bem nessa temporada também. Ele vai fazer falta nessas semifinais da Champions League e da Copa da Alemanha, né? O Bayern ainda pode ganhar a Tríplice Coroa e ainda é dúvida para a Copa do Mundo. Pavlovic cresceu nessa temporada, Leimer cresceu nessa temporada, o Krau foi uma ótima ali, injeção de juventude, de ânimo, né? Para esse time, a contratação do Luiz Dias caiu como uma luva. Acho que até se você olha para o time, para o elenco do Bayern, tem até onde melhorar um pouco, né? Ali, principalmente, talvez um pouco na lateral direita. A zaga é boa do Bayern, mas nunca parece que é a melhor zaga do mundo também. Mas tem algum espaço ali para tentar até melhorar esse time, mas acho que basicamente o trabalho do Company é fantástico, né? É interessante ver essa comprovação de conceito, né, digamos assim, porque é um time que quando o Company tinha superioridade técnica no Burnley, ele foi muito bem. E aí quando ele perdeu a superioridade técnica, ele foi muito mal. Então, o caso a favor dele, quando ele assume o Bayern, é tipo, ele vai ter superioridade técnica, né? Então, talvez ele vá bem de novo. E demorou um pouquinho. Acho que a primeira temporada foi título, mas não foi super convincente. Melhorou no Mundial de Clubes, né? Acho que é um primeiro caso em que você fala, olha, no Mundial de Clubes eu já vi o Bayern de Munique estava melhor. E aí isso foi comprovado ao longo da temporada, desde o começo, e foi um título super dominante do Bayern de Munique. Eu
gostei bastante, viu, da final da Copa do Rei. Foi bem divertida até a prorrogação. Aí eu já não gostei mais. Mas a Real Sociedad se sagrou campeã, né? O segundo título aí nesse recorte recente da Real Sociedad. Ganhou nos pênaltis. O goleiro reserva da Real Sociedad, o Marrero, pegou o pênalti. É aquela história, né, da rotação dos goleiros, né? Porque ele vinha jogando na Copa do Rei, não joga na Liga, tem pouquíssimos jogos na Liga, mas ele jogou ao longo da Copa do Rei e ficou para a final, né? Quando seria super compreensivo colocar o Remiro para jogar, mas é aquilo que a gente já até falou outras vezes, gestão de elenco ali também, né? Porque, cara, putz, então eu nunca vou jogar uma final, né? Então vou ter que ir embora daqui. E ficou, e até fez boas defesas. Acho que pesou um pouquinho o calendário aí, né? Foram poucos dias para o Atlético de Madrid depois do jogo contra o Barcelona. A Real Sociedade estava 8 dias sem jogar, então teve um pouco disso. A Real Sociedade, obviamente, entrou mais ligada no jogo, marcou um gol com 14 segundos, acho que foi mais ou menos isso. Logo na primeira jogada, né? Mas o Atlético de Madrid foi voltando, né? Assim, toda vez que se viu atrás no placar, foi buscar. O pênalti também, o segundo gol da Real Sociedade também, com um pênalti que o Musso sai todo estranho do gol. Então, não é que os gols da Real Sociedade foram por acaso, né? Mas foram lances um pouquinho, assim, excepcionais que a Real Sociedade aproveitou. O Atlético de Madrid oscilou, o próprio Simeone disse isso, que o time teve oscilações de momentos de intensidade, né? As casos da começou com mais, aí depois do gol de empate também teve mais, mas no geral o Atlético de Madrid dominou a partida. Acho que no fim do tempo regulamentar foi o melhor momento do Atlético, quando teve chute fora da área, teve a chance do Cardoso, teve a chance do Baena, teve assim ali eu tinha certeza que o Atlético de Madrid ia ganhar no tempo regulamentar, não conseguiu. A prorrogação ainda do Julián Álvares acertou a trave, né? Essa é uma excepcional temporada do Julián Álvares. E aí nos pênaltis, o próprio Álvares errou, o Solotti errou, são, tipo, teoricamente, os dois melhores finalizadores do time, né? Tipo, você fazer o quê, né? Dependendo da sua vida, quem você quer que bata esse pênalti? Eu falaria o Álvares, e aí ele vai e perde. Acontece, fazer o quê? E aí a Real Sociedad foi campeã, mas muito legal, né? Até por ter sido uma temporada em que parecia perdida, né? Uma temporada que a Real Sociedad oscilou bastante no começo, começou mal o Campeonato Espanhol, depois se recuperou, teve outra sequência, e aí chega o Pellegrino Matarazzo, que tem o maior feito de um treinador americano, né, no futebol europeu, essa conquista da Copa do Rei. É o primeiro americano, né, técnico americano a conquistar um título nas grandes ligas, né? É algo notável aqui, considerando que não é muito comum, né, ter técnicos americanos. São poucos os técnicos americanos. A gente teve alguns já, mas ainda são poucos, né? Os Estados Unidos não é uma escola muito famosa de técnicos, por enquanto, pelo menos. Não sei se vai se tornar um dia. Então é curioso. Mas é que os Estados Unidos, assim como o Brasil, você vê por esse nome, né? Eu jamais diria que ele é americano, né? Mas é igual, né? A gente tem brasileiros. Poderia ser brasileiro com esse nome também, né? Não existe muito um nome tipicamente, Sim. né? Tá, tudo bem, você pode dizer que Silva talvez seja um nome tipicamente brasileiro, mas um Silva pode ser angolano, português, enfim. Não é exatamente uma característica única, né? Mas é um título Não, legal e da é Real Sociedade, né? estereótipo assim, o cara nasceu em Nova Jersey, né? Tipo, É, ele é tipo, ele é um Pellegrino Matarazzo de Nova Jersey. pois é, assim, isso é muito Sopranos, hein? Não, é igual, você pega o Pulisic, né? Que o pessoal, o Pulisic é americano com esse nome, né? O cara nasceu em Nashville, se eu não me engano, assim, num lugar totalmente 200% americano, assim, mais redneck impossível, assim. Então, acontece. Pensilvânia, interior da Pensilvânia. Pensilvânia. Pensilvânia, enfim, é isso. É americano, né? É assim mesmo. Mas é legal o título da Real Sociedad por isso mesmo, que é um time bom, né? Que tá muito abaixo. Acho que a temporada foi
abaixo do que esse time tem potencial para fazer, mas é um time muito bom, né? Assim, é um time que tem potencial para jogar mais do que tem jogado. E tem sempre jogadores muito bons por ali, né? Então, o Oyarzabal que virou centroavante, né? E virou centroavante, inclusive, da seleção espanhola, né? Então é interessante de ver como é que esse jogador vai chegar também para a Copa do Mundo. Para fechar, a gente, como eu citei, né? O Lyon ganhou do PSG nesse fim de semana. Assim, mais importante para o Lyon do que ruim para o PSG. O PSG ainda tem uma boa vantagem na tabela, na ponta da tabela. Tem um ponto a mais do que o Lens, mas tem um jogo a menos. Né? Então, na prática, ali pode ser 4, faltando 5, ainda não está decidido. Todo mundo sabe que tem um confronto direto ainda para ser disputado, porque o jogo foi adiado, e então o Lens ainda vai ter um confronto direto. Então pode ser que, se ganhar o confronto direto, essa briga pelo título se aqueça um pouco, né? Mas o Lyon, legal ver em terceiro lugar, né? O time teve vários problemas recentemente, né? Principalmente financeiros, teve campeonato até que começou brigando contra o rebaixamento e tal, mas aparece ali em terceiro lugar, bem posicionado para voltar à Champions League. E o Endrick ganhou esse jogo para o Lyon, né? Assim, não ganhou esse jogo, mas foi decisivo com um gol e uma assistência no Parque dos Príncipes, né? Depois de ter dado já assistência contra o Lorient. Então, aparentemente, Paulo Fonseca estava certo. Ele podia dar mais. E na Itália, a Inter está cada vez mais perto do título, né? Agora 12 pontos de vantagem, faltando 15. A Lazio ganhou do Napoli e o Milan assumiu a segunda colocação, mas aí também já está praticamente resolvido. Ali na Itália as coisas estão bastante encaminhadas, né? De novo, teve mais gol do Marcos Thuram pela Inter. O Napoli não tem conseguido jogar bem, né? Então pegou um time ajeitado da Lazio e acabou perdendo. O Milan com um gol de um jogador que tem feito uma temporada muito boa e as pessoas se surpreendem com ele. E a gente viu muito essa discussão no Brasil e França, que é o Rabiot. O Rabiot tem feito uma temporada excepcional pelo Milan. Então, assim, quando chegar a Copa do Mundo, vai ter gente surpresa que o Rabiot é titular da seleção francesa. E aí tem duas coisas. O Rabiot faz o trabalho sujo na seleção, a gente já falou disso aqui. Ele é o jogador que cobre espaços e permite que jogadores como o Mbappé possam voltar andando, né, basicamente. E ele tem jogado muito bem, assim, não dá pra dizer. Ele já tava jogando bem no Olympique de Marseille, mas saiu de lá porque trocou porrada com um coleguinha. E porrada mesmo, não é modo de falar, não. Os dois trocaram socos, os dois foram afastados e negociados depois, mas trocaram socos. E ele tá jogando bem no Milan, ele é um jogador muito bom. Se você considerar que o meio-campo do Milan muitas vezes tem o Rabiot e o Modric como jogadores principais ali. E o Modric, inclusive, está negociando já para renovar o contrato. Tem 40 anos. Hein? A gente está falando várias vezes aí da questão física. O Neymar tem 34 anos. O Modric tem 6 anos a mais que o Neymar. Tá jogando o fino. E não é só isso. Ele não tá jogando de centroavante. Ele tá jogando de primeiro homem. Ele tá jogando de Pirlo. Função Pirlo. Ele é o cara que faz a saída de bola, mas com dois caras que correm muito do lado dele, né? O Pirlo tinha isso com o Ambrosini, com o Ambrosini e com o Gattuso, né? Muitas vezes, que eram dois cães de guarda que eram para impedir a pressão no Pirlo, né? Naquele time do Ancelotti famoso. Não é exatamente isso no Milan, mas ele tem jogadores com um físico bem forte no meio-campo para permitir, um deles é o Rabiot, para permitir que o Modric comece as jogadas, dê uma característica ali pro time na saída de bola e até chegue na frente também. Então, interessante esse Milan, que tem problema no ataque, né? O Rafael Leão não tem sido tão confiável quanto antes. O Pulisic caiu muito de rendimento, a gente falou do Pulisic agora há pouco, mas o Milan é um time que tem problemas administrativos lá, tá se falando se o Massimiliano Allegri vai ficar ou não, porque também tem o Malagò, que é o principal candidato, é o candidato ex-presidente do Comitê Olímpico Italiano, né? Dizem que a preferência dele não é o Conte para ser técnico da seleção, é o Allegri.
Então, o clima não tá muito bom com a direção, entre Allegri e direção do Milan. Então pode ser que se o Malagho ganhar, ele vai sair para ir para a seleção italiana. E o Conte acho que vai sair do Napoli de qualquer jeito, porque ele tá chegando naquele momento que as coisas estão ficando explosivas com o elenco e com a direção. E o Di Laurentiis não é exatamente um dirigente paciente. Eu diria que ele é o anti-Liverpool. Se o Liverpool é o treinador, é o clube europeu, né? No Brasil nem conta, mas na Europa tem algum nível de tolerância para o técnico prosperar e tudo mais, né? A gente vê que a Inter teve um início de temporada ruim com o Kivu, que é um ex-jogador, não tem experiência nenhuma, mas o time se manteve ali, a direção bancou e agora tá aí liderando. O Di Laurentiis é o contrário. Se o Liverpool prefere esperar 2 ou 3 anos para ver se vai dar alguma coisa, o Di Laurentiis espera 2 ou 3 jogos, né? Então, agora que já faz 2 ou 3 jogos que o Napoli a coisa ficou feia, eu não duvido que no final da temporada eles decidam tomar caminhos diferentes, né? Aliás, outro a perigo é o Gasperini, viu Bonsa? Gasperini, o Gasperini não tá se batendo com o Claudio Ranieri, que é o diretor, né? É um consultor, né? Mas ele exerce o cargo de direção. Sim. Ele é, digamos, o diretor de futebol da Roma. Ele que ajudou a escolher o Gasperini, mas eles não estão se bicando. Então a especulação é se ele deixaria o clube após o final da temporada, porque eles não estão se bicando, e agora com os resultados não ajudando, porque antes era assim, vai ficar o Gasperini e vai sair o Ranieri, ou vai ficar o Ranieri e vai sair o Gasperini? Eu acho que essa pergunta tá ficando menos importante porque o time tá ficando cada vez mais longe da Champions. Basicamente a Roma tem a mesma pontuação após 33 rodadas nos últimos, 8 anos. Né? Não importa o que a Roma faça, ela não sai do lugar, o que dá um desespero danado, né? Provavelmente para o torcedor. A temporada do Napoli foi engraçada porque ficou oscilando, né, entre momentos de síndrome da segunda temporada do Conte, não, tá tudo bem. Síndrome da segunda temporada do Conte, não, tá tudo bem. E nunca foi para nenhuma das duas direções completamente, né? Foi uma temporada de muito altos e baixos. Se você olha com mente fria, cabeça fria e logicamente é um time que se modificou muito de elenco, né? Trouxe reforços que mudam a maneira de jogar, principalmente o De Bruyne, porque, assim, legal, mas você sabia, né, que o seu melhor jogador é da mesma posição. Então, faz outras coisas, né? Não é o De Bruyne e o McTominay não são parecidos na maneira de jogar, mas eles jogam no meio campo, né? E os dois precisam de liberdade. Então, assim, difícil. Vocês decidiram contratar o De Bruyne. Então teve que encaixar isso. E aí, quando estava tentando, o De Bruyne machucou. Não teve o Lukaku a temporada inteira, basicamente. Teve que remendar o ataque, né? Gastou, se não me engano, 60 milhões de euros no Noah Lang e no Lorenzo Luca. Nenhum dos dois joga no Napoli nesse momento. Os dois foram emprestados. Um erro de 60 milhões de euros, ou 2 no caso, é muito para o Napoli, quando ele está montando o time. Então, racionalmente, você tem que olhar para essa temporada como uma temporada de transição, né? Só que, assim, o Conte é meio que vai ou racha, né? O tempo inteiro, né? O Conte meio que não sabe lidar muito bem com isso. Foi uma temporada mais ou menos, na próxima a gente vai ser melhor. Até porque o Conte não necessariamente... tanto, acho que o mérito dele, quanto um dos problemas, ele não evolui o time taticamente, né? Ele chega e fala... E o time tá imediatamente jogando a Conte. Imediatamente. É quase, feito imediato. O que é ótimo, porque ele torna o time competitivo quase imediatamente. Mas meio que o time para ali, né? É ótimo, um bom nível, mas não é um time que vai evoluindo ao longo do trabalho, né? Na Inter precisou de uns 2 anos para chegar lá e tal, para realmente refinar. Tudo bem, não é que nunca melhora, mas não é um trabalho que costuma ser de longo prazo e tudo mais. Então, tem essa questão. E só para fechar, o Como ficou para trás, né, na briga por vaga na Champions League, o Como conseguiu só 1 ponto nos últimos 9 jogos difíceis, pegou o Sassuolo, pegou a Inter, e a Juventus ganhou os últimos 3. Então a Juventus conseguiu tirar 8 pontos aí nessas últimas 3 rodadas.
está em quarto lugar com 63 pontos e o Como é o quinto com 58. 5 pontos, né? A diferença do É. Como e da Roma para a Juventus, né? Assim, não é impossível, Não é. mas é aquela situação que nesse momento parece improvável, né? Que faltam 5 jogos só. E então você tem 2 rodadas aí que a Juventus precisa perder pontos, né? E com os dois tirando essa diferença, assim, né? Nenhum dos dois está muito confiável, né? Exatamente. Muito obrigado para todo mundo que ficou aqui conosco nessa última hora. Lembrando que você pode apoiar o Meio Campo se tornando membro do nosso canal no YouTube. Lá tem vários planos e benefícios. E a partir da categoria Centenário, você também ganha acesso à nossa newsletter exclusiva que a gente costuma mandar às terças-feiras, mas sempre ali no começo da semana, na sexta. A gente manda newsletter para o mundo inteiro. A gente manda newsletter aberta para todo mundo. Você também pode nos apoiar só pelo Substack, se tornando assinante lá no Substack, ou contando para os seus amigos que você adora o conteúdo no Meio Campo, para eles virem aqui dar uma olhadinha. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Felipe Lobo. E a gente volta na sexta-feira. Valeu! Valeu!